Nesse mês de junho, que estamos já quase encerrando, nós estamos numa série de mensagens, encerrando hoje 4 mensagens com o tema Ainda há esperança. E nesta noite eu quero pensar com os irmãos sobre a importância da esperança para quem está pensando em desistir. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 24. Os versos são os versos 13 em diante, do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo-o, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Todos nós sabemos que nesses dias está acontecendo a maior competição esportiva do planeta. A Copa do Mundo, ela é o maior evento esportivo do planeta. E eu confesso aos irmãos que essa semana fiquei pensando muito sobre
como são as coisas ou como as coisas estão. Exatamente na última quarta-feira, quando a seleção brasileira entrava em campo para disputar a sua terceira partida pela Copa do Mundo, praticamente simultaneamente, 4 minutos depois, às 19h04 de Brasília, um país aqui tão pertinho de nós, Venezuela, estava sofrendo um dos seus piores terremotos. 2 terremotos que, em fração de segundos, 39 segundos entre o primeiro e o segundo, arrasou com uma parte daquele país. E o que eu fiquei pensando é como que o mundo todo está entretido com a Copa do Mundo, com esse evento esportivo, e parece que nada está acontecendo na Venezuela quando há dezenas e centenas até de prédios enormes que foram ao chão, o número de mortos que é incalculável, e como que o mundo inteiro vai olhando apenas para um evento esportivo. E o quanto que nos perdemos, parece-me que da compaixão. Isso é um retrato do tempo em que vivemos, em que no centro da nossa cidade, um senhor idoso vai atravessar e, infelizmente, atravessa na frente de uma carreta, tem a sua vida ceifada assim, subitamente. Mas mais trágico do que isso é que imediatamente a esse fato, aquela carreta vai embora e depois tantos carros, motos, pedestres passam por ali, quase que em cima daquela vítima, e leva-se quase 1 minuto para que alguém se compadeça e se aproxime e veja se ainda há sinais de vida, o que pode ser feito, ou pelo menos impedir com que algo ainda pior acontecesse sobre aquela vítima. Esse é o tempo em que vivemos, um tempo em que a gente olha para esse mundo e se pergunta: será que há esperança? Quantas e quantas pessoas vão vivendo suas vidas em meio às pressões, em meio às diversas questões da vida, e diante desse mundo caótico em que estamos, às vezes bate um desânimo, e a gente chega até a pensar que não tem mais jeito e que não há nada que possamos fazer. E quantos de nós têm sido tentado todos os dias a desistir de alguma forma, de algo ou de alguma coisa? Desistir tem sido uma das maiores tentações dos nossos dias. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem de esperança ao seu coração, vinda da parte de Deus, afirmando que há esperança para quem está pensando em desistir. Há pessoas pensando em desistir do casamento, outras pensam em desistir da família, há quem esteja pensando em desistir dos sonhos, quem sabe alguém até mesmo pensando em desistir do ministério, desistir da igreja, desistir da fé e, por que não, da própria vida. Nem sempre a desistência é anunciada com palavras. Muitas vezes ela começa no coração e vai se manifestando na caminhada da vida. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Deixe-me situar você nesse texto. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão que o Pai lhe confiou. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus cresceu na cidade de Nazaré, onde os seus pais viviam. Na cidade de Nazaré, Jesus foi vivendo junto com a sua família,
até que ao chegar aos 30 anos, ele entendeu que era o momento de deixar a carpintaria do seu pai e se dedicar agora exclusivamente à missão que o Pai Celestial havia lhe confiado. E Jesus então deixa Nazaré e agora começa a pregar, falar acerca do amor de Deus, e então seguidores começam a caminhar com Jesus. Inicialmente ele tem 12 discípulos e depois esses discípulos vão aumentando. E durante 3 anos e meio o Senhor Jesus foi falando para os seus discípulos acerca da sua missão. Ele veio para morrer. E ele disse: eu preciso cumprir essa missão. O Pai anunciou desde o Éden que enviaria o seu Filho para ser o Salvador da humanidade. E Jesus disse: eu sou o Messias, aquele que o Pai enviou. Eu sou aquele que veio para salvar a humanidade que está morta em seus delitos e pecados. Mas Jesus disse em todo tempo: eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu voltarei à vida. Eu ainda continuarei com vocês por mais alguns dias, depois eu voltarei ao Pai. E vocês podem crer nessa promessa. E então tudo foi acontecendo conforme Jesus havia preparado os seus discípulos. Jesus foi preso numa noite de quinta-feira no jardim Getsêmani. Ele foi julgado na madrugada de quinta para sexta, um julgamento que foi o mais rápido da história em todas as instâncias possíveis. Na manhã daquela sexta-feira, às 9 horas da manhã, o Senhor Jesus já estava sendo pregado na cruz. Ali ele ficou até às 3 horas da tarde. Houve trevas do meio-dia às 3 da tarde. E às 3 horas da tarde, ele dá o seu último suspiro e diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, tudo está consumado. E Jesus fecha os olhos e ele morre. Mas no final da tarde, José de Arimateia e Nicodemos vêm e eles então emprestam, cedem um túmulo para o corpo de Jesus ser sepultado. E naquele final de sexta-feira, então, o túmulo de José de Arimateia e de Nicodemos foi então o local aonde colocaram o corpo do Senhor Jesus. Vem a noite de sexta para sábado, vem o sábado todo um silêncio. Sábado para domingo, domingo de manhã, algumas mulheres que serviam durante o ministério de Jesus, elas foram de manhãzinha ao túmulo, preocupadas em o que aconteceria, porque elas queriam derramar bálsamo, perfume sobre o corpo de Jesus, mas elas tinham uma preocupação: a pedra. Havia uma pedra, era uma espécie de uma oca dentro de uma rocha, esse era o tipo de túmulo, havia uma pedra e elas estavam preocupadas: quem vai remover a pedra? Quando elas chegam no túmulo, para surpresa, a pedra já estava removida e Jesus já não estava mais ali. O que havia acontecido com Jesus? Ele havia ressuscitado. Ali estava um anjo que deu essa notícia para as mulheres. As mulheres voltam apressadamente contando para as pessoas. Uma delas teve o privilégio de, no jardim ainda, próximo ali, ela pôde conversar com o próprio Jesus, que lhe apareceu ali e teve uma conversa e disse: quero que você avise a todos que eu ressuscitei. Inclusive, não deixa de avisar a Pedro. Nesse momento em que Pedro estava sendo tão criticado por ter negado o Senhor Jesus 3 vezes, então Pedro recebe a notícia: Jesus ressuscitou. E o domingo vai sendo então agora um domingo de boas notícias. Jesus ressuscitou. E passam então as horas, 9 horas, meio-dia, e Jesus então agora está em algum lugar. E ele apareceu a Maria, lá quase próximo ao túmulo. Ele já havia aparecido a alguns discípulos,
E era o finalzinho do domingo, quando 2 discípulos, não sabemos o nome deles, eles estão em Jerusalém ouvindo acerca da ressurreição, mas eles ainda não acreditavam verdadeiramente que Jesus tinha ressuscitado. E eles estão ainda deprimidos, estão cabisbaixos, estão tristes, eles estão frustrados, estão desanimados. E esses 2 discípulos que moravam numa pequena aldeia chamada Emaús, esses 2 discípulos decidem voltar para Emaús. Nós não sabemos por quanto tempo eles estavam seguindo a Jesus, mas uma coisa nós sabemos: eles estavam abandonando Jerusalém. Eles estavam abandonando Jerusalém e voltando para casa. Eles estavam deixando para trás tudo aquilo em que haviam acreditado. A cruz havia destruído as suas expectativas. Eles pensavam que tudo tinha terminado. Mas havia algo que eles ainda não sabiam, com certeza. Jesus estava vivo. E olha o que acontece durante esse trajeto de Jerusalém para Emaús. Quem que aparece diante deles? Jesus. Jesus entra no caminho de Emaús com eles. E quando Jesus entra no caminho de alguém, a desistência nunca precisa ser a última palavra. Hoje, talvez alguém tenha chegado aqui pensando em desistir. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite meio desanimado. Quem sabe lá no seu íntimo você esteja vivendo esta batalha. Desistir ou não desistir, eis a questão. Eu quero te dizer nesta noite que o Cristo ressurreto, Ele continua encontrando pessoas no caminho. E a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Ainda há esperança para quem está pensando em desistir. E eu quero apresentar alguns motivos pelos quais essa esperança existe. Há esperança, em primeiro lugar, porque Jesus ele vai ao encontro de quem está desistindo. Diz o texto que o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Esses 2 discípulos estavam indo embora. Eles decidiram deixar Jerusalém e eles estão indo agora para Emaús. Mas Jesus não os deixou caminhar sozinhos. Jesus foi atrás deles. Jesus foi em busca deles. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Quando pensamos em desistir, muitas vezes imaginamos que Deus já desistiu de nós. Mas acontece exatamente o contrário. É justamente nesses momentos que Cristo se aproxima. Talvez você tenha vindo hoje decidido a abandonar alguma área da sua vida. Mas antes que você desista, Jesus já veio ao seu encontro. E quem sabe essa mensagem veio exatamente na medida da sua necessidade. Ainda há esperança, porque Jesus não abandona, nem mesmo quem está pensando em desistir. Há esperança também porque Jesus ouve o coração de quem quer desistir. Veja que os 2 discípulos, eles estão voltando para Emaús e eles estão mudos, em silêncio? Não, eles estão fazendo o quê? Conversando. E eles estão falando acerca dos últimos acontecimentos de Jerusalém. Quais eram os últimos acontecimentos de Jerusalém? A prisão de Jesus na quinta noite, a traição de Jesus por Judas, Pedro negou a Jesus, Jesus foi julgado na calada da noite e no amanhecer de sexta-feira ele já estava condenado em todas as instâncias
e às 9 da manhã pregado na cruz. E as pessoas se perguntavam: o que Jesus fez para merecer tudo isso? Todos sabiam? Nada, nada de mal. Aqueles dois que estavam lá também sendo crucificados ao lado de Jesus, um deles chegou a dizer: nós merecemos estar aqui, mas esse aqui, da cruz do meio, esse nenhum mal fez. E esses dois discípulos estão conversando acerca disso tudo. Eles estão falando acerca da maldade do ser humano. Como as pessoas puderam fazer isso com Jesus? Não é possível que alguém que só fez o bem possa ter passado por um momento de tanto sofrimento. E eles estão conversando acerca disso. Eles estão tomados por uma certa tristeza, por uma certa angústia, por uma frustração. O coração deles está turbado. E o Senhor Jesus surge naquele cenário, no meio daquela conversa, e faz uma pergunta no versículo 17. A pergunta de Jesus foi exatamente essa: do que estáis falando pelo caminho? Do que vocês estão falando? O que é isso que preocupa tanto vocês? Jesus não sabia? Claro que ele sabia, mas mesmo assim ele perguntou. Por que Jesus perguntou? Ele perguntou porque Deus deseja que a gente abra o nosso coração. Meus irmãos, Deus conhece todas as nossas necessidades, sim ou não? Conhece. Mesmo assim, Ele deseja que a gente apresente as nossas necessidades diante dEle. Porque Ele não sabe? Não, Ele sabe. Mas porque quando nós apresentamos, nós estamos demonstrando uma confiança, uma expectativa, uma fé, ainda que às vezes uma fé, quem sabe até deficiente ou limitada, uma fé ainda não muito grande. Mas o próprio Jesus disse que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos fé o suficiente para dizer a um monte: saia deste lugar e vá para aquele outro lado, e esse monte será transportado. Deus deseja que abramos o nosso coração. E naquela conversa, os discípulos colocaram para fora toda a sua frustração. Eles falaram da cruz, eles falaram da tristeza, eles falaram da decepção, eles falaram dos sonhos quebrados, eles falaram da maldade humana, eles falaram até mesmo da dificuldade que eles tinham para entender os planos de Deus. Quem está pensando em desistir normalmente carrega dores silenciosas. Mas Jesus continua perguntando ainda hoje: o que está acontecendo com você? O que fez você perder as forças? O que fez você pensar em desistir? Se porventura esta mensagem alcança o seu coração, em um momento assim em que você tem sido tentado a desistir, eu quero já dizer a você aquilo que o Senhor Jesus ensinou àqueles discípulos e a nós hoje: não esconda a sua dor do Senhor. Quem abre o coração para Cristo encontra sempre consolo para continuar. Ainda há esperança, porque Jesus se importa com a sua luta. Ele se importa com a nossa luta. Ele não é indiferente. Ele se importa com as nossas lutas, mais duras que possam ser. Há esperança, ainda porque Jesus nos lembra que Deus continua no controle. Os discípulos, eles conheciam os acontecimentos, mas eles
estavam se esquecendo das promessas. Eles olharam para a cruz e se esqueceram de que depois da cruz vinha o túmulo. Havia a promessa do túmulo. Eles não viram a ressurreição. Eles focaram na maldade dos homens e não enxergaram a bondade de Deus. Lembra que ainda há pouco eu disse aos irmãos no início, na introdução? A gente olha para esse mundo todo e a gente fica até chocado com a maneira como a humanidade tem estado indiferente, sem compaixão, sem se compadecer daqueles que sofrem. Entretanto, se nós focarmos nisso, nós corremos um sério risco de até passarmos a viver assim também. Por isso que precisamos enxergar a bondade de Deus. Aqueles 2 discípulos lembraram o que os homens fizeram, mas se esqueceram do que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo. E aí o que Jesus faz? Jesus traz à memória toda a escritura do Antigo Testamento. Jesus diz para eles: vocês se esqueceram que quando Adão e Eva, lá no paraíso ainda, pecaram, Deus não desistiu da humanidade. Deus veio no finalzinho do dia e conversou com Adão e Eva. E disse para eles que o pecado, a desobediência, resultaria em consequências. Mas mesmo assim, Deus prometeu a redenção. Deus prometeu a solução. Deus prometeu a salvação. E então Jesus começa expondo para aqueles 2 discípulos todo o Antigo Testamento. Olha, Deus disse para Adão e Eva: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse será ferido no calcanhar. Um jeito simbólico que a Escritura mesmo trouxe em profecia da maneira como Jesus foi ferido. Mas eles se esqueceram que o mesmo Jesus que foi ferido no calcanhar, ele feriu a serpente na sua cabeça, quando ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E Jesus expõe então todo o Antigo Testamento dizendo: olha, foi toda uma preparação na história para que isso tudo acontecesse. A Bíblia, meus irmãos, ela sempre vai ser para nós a fonte de consolo, a fonte de conforto. Jesus mostrou que nada estava fora do plano de Deus. Quem pensa em desistir normalmente olha apenas para o presente. Mas Deus olha para toda a história. Talvez você não entenda o que está acontecendo hoje na sua vida. Muitas e muitas vezes na minha vida eu não tenho entendido o que está acontecendo. E às vezes tentado a desistir. Mas não podemos nos esquecer de que Deus continua escrevendo a nossa história. Não desista no meio do capítulo. A nossa vida é um livro que ainda está em aberto. E houve uma introdução que foi o momento em que chegamos a esse mundo e estamos vivendo agora cada página por dia. Cada capítulo é uma fase da nossa vida. Mas enquanto aqui caminhamos, nós não chegamos ainda na conclusão. Então não desista no meio do capítulo. Ainda há esperança, porque Deus continua cumprindo os seus planos. Há esperança, porque um encontro com Jesus renova as nossas forças. Nesse episódio que acabamos de ler, olha o que acontece. Os 2 discípulos estão voltando para Emaús.
Jesus aparece e está conversando com eles. Mas eu pergunto, eles reconheceram Jesus? Não. Eles não reconheceram Jesus. A visão deles estava meio que embaçada. E eles não viram Jesus naquela situação agora, naquele momento. Há momentos na nossa vida em que a gente também não vê a presença de Jesus, mas Ele está ali. Um certo pastor disse que Jesus não prometeu que nós sempre sentiríamos a presença dele. Ele prometeu que sempre estaria presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há momentos da nossa vida que às vezes a gente não consegue ver a presença de Jesus, especialmente quando os nossos olhos estão muito banhados de lágrimas. Aqueles momentos difíceis, dolorosos, a gente não consegue enxergar muito, mas Jesus está ali presente. Ele está caminhando conosco e nessa caminhada Jesus vai conversando, vai esclarecendo e eles vão agora tendo um entendimento novo até que eles chegam próximo à aldeia de Emaús. E aí eu amo esse texto. Porque quando eles estão chegando em Emaús, Jesus faz como quem ia para mais adiante, nos dá a entender que a estrada seguia. E Jesus faz como quem iria seguir. E eles naquele momento, mesmo sem ter ainda conhecimento de que era Jesus, eles pedem, fica conosco, fica conosco. E aí Jesus se dirige com eles a alguma casa. E lá naquela casa, eles vão ter agora um momento de refeição. A noite chegou. E eles vão ter uma refeição. E foi no momento em que eles vão orar. A maneira como Jesus orava. Quando o Senhor Jesus pega o pão e dá graças. Naquele momento, Augusto, é Jesus. Só que, subitamente, o que acontece? Jesus desaparece. Jesus já estava em seu corpo glorificado, em que ele não dependia mais de se locomover como nós, fisicamente, de um lugar ao outro. E Jesus já não está mais ali. Mas eles têm uma certeza, era Ele. E eles olham agora para aqueles momentos anteriores, diz assim, é por isso que o nosso coração ardia, quando ele falava, nosso coração sentia algo especial, não era uma voz qualquer, não era qualquer pessoa falando, era o próprio Jesus. Veja que não mudou nada ao redor. Roma continuava dominando o mundo. A cruz ainda continuava sendo um instrumento para sacrificar, especialmente aqueles condenados pela justiça. Os problemas do mundo continuavam existindo, mas o coração deles mudou. O coração deles mudou. E os versos 30 em diante nos mostra como que eles tiveram o coração mudado. Isso porque quem encontra Jesus recupera aquilo que havia perdido. Eles praticamente tinham perdido a fé, a alegria, a coragem, a esperança. Você talvez não precise primeiro de uma mudança de circunstâncias. Você precisa de um novo encontro com Jesus, porque ainda há esperança para aqueles que se encontram com Jesus, porque Ele continua transformando corações cansados. Há esperança porque Jesus transforma quem queria desistir em testemunha da vitória.
Diz os versos 33 e 34 e 35 que esses dois discípulos agora, o que eles fazem? O texto diz que eles foram dormir? Não. Eles voltam apressadamente para Jerusalém, para se encontrar com os 11. Eles voltam apressadamente porque eles têm um testemunho para contar. Os mesmos homens que estavam indo embora, eles agora voltaram. Os mesmos homens que estavam fugindo, agora eles testemunham. E eles chegam em Jerusalém já bem tarde da noite, mas eles procuram os 11 discípulos e dizem: nós encontramos com Jesus e ele está vivo. Aqueles mesmos homens que perderam a esperança, eles agora fortalecem outros. Jesus transforma quem queria desistir em testemunha da vitória. Quem encontra Jesus muda de direção. A estrada para Emaús era o caminho da desistência. A estrada de volta para Jerusalém tornou-se o caminho da esperança. Talvez hoje você esteja em seu caminho de Emaús. Quem sabe você está a alguns passos de desistir de algo, de alguma área da sua vida. Jesus pode mudar a sua direção. Você não nasceu para terminar a sua caminhada desistindo. Ainda há esperança porque Cristo continua restaurando vidas. Os discípulos, eles tinham dito para Jesus, esses dois discípulos, quando eles ainda nem reconheceram Jesus, eles disseram: nós esperávamos que Jesus fosse aquele que traria uma solução para o mundo, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós achávamos que Jesus tinha vindo para consertar esse mundo politicamente, socialmente, consertar as cidades, resolvendo todos os problemas que afligem o ser humano. Eles se esqueceram que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E agora eles falavam da esperança como algo do passado, mas a esperança não havia morrido. A esperança ali caminhava ao lado deles. Talvez hoje você esteja dizendo: estou pensando em desistir do casamento, desistir da família, desistir do ministério, desistir dos sonhos, desistir da caminhada com Deus. Hoje Jesus lhe diz: continue caminhando comigo, porque eu estou vivo, e porque Ele vive, há esperança para quem perdeu as forças. Porque Ele vive, há esperança para quem está cansado. Porque Ele vive, há esperança para quem está decepcionado. Porque Ele vive, há esperança para quem está pensando em desistir. A última palavra não pertence ao desânimo, a última palavra não pertence ao fracasso, a última palavra não pertence à desistência. A última palavra pertence ao Cristo ressurreto. E se você hoje chegou aqui pensando em desistir, entregue a sua vida e a sua luta ao Senhor. Permita que Jesus caminhe ao seu lado. Ele pode transformar o seu caminho de desistência em um caminho de recomeço. Ainda há esperança para quem está pensando em desistir, porque o Cristo ressurreto, Ele continua encontrando pessoas no caminho e transformando desistentes em perseverantes, derrotados em vencedores e corações sem esperança em testemunhas da sua graça. Não desista, porque em Jesus
nós temos esperança. Eu quero, ao final deste culto, orar junto com você. Quem sabe orar por você. Mas a mensagem desta noite, toda ela caminha para exatamente este apelo: não desista, porque há esperança para quem está pensando em desistir. Eu já pensei em desistir algumas vezes na vida, mas Jesus não deixou. Andando com Ele, ao lado dele, Ele nos convida a um recomeço. Ele nos convida a olharmos para as Escrituras, a fim de crermos que Deus está no controle. Amém? Antes de orar, para terminarmos o culto, antes de orar e pedir, quem sabe pela sua vida, eu gostaria de convidá-lo nesta hora, a junto com o nosso ministério de louvor, declararmos que nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Jesus está vivo, Ele vive, e nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle, que vivo está. Se você puder, coloque-se em pé, vamos juntos dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Talvez você chegou aqui pensando em desistir do casamento, da família, quem sabe desistir do emprego, desistir da carreira, desistir até mesmo da fé, desistir da igreja. Nesta noite o Senhor Jesus diz a mim e a você: não desista, não desista, volte, e que a sua vida, que a vida de todos nós seja uma vida de testemunho de que Jesus transforma aqueles que às vezes pensam em desistir em uma testemunha do seu poder. Vamos orar nesse momento. Pai, aqui estamos nós na tua casa nesta noite. Foi muito bom, Senhor, termos nos encontrado aqui e te agradecemos por esse tempo tão especial de louvor, de adoração, mas um tempo também que o Senhor ministrou aos nossos corações. Quantas vezes somos tentados a desistir? Há tantas pressões sobre nós, às vezes nos frustramos, às vezes ficamos cansados, exaustos, angustiados, passamos por tantas lutas, questões de saúde, questões familiares, questões financeiras, até mesmo na própria fé. Às vezes, Senhor, o inimigo de alguma maneira, ele tenta nos esfriar e tenta nos tirar de Jerusalém e nos levar de volta ao nosso passado. Ah, Jesus, não permita que isso aconteça. Nós temos, ó Deus, diante de nós uma missão, a missão de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não podemos viver, ó Deus, concentrado em nossas dores, não que elas não doam. O Senhor se importa conosco, o Senhor nos alivia, nos conforta, nos consola, para que possamos assim ser inclusive instrumentos do Senhor para a salvação daqueles que estão num sofrimento maior, porque ainda não têm a segurança eterna. Nós já temos. Embora tantas vezes possamos sofrer aqui neste mundo ainda, mas nós sabemos que o sofrimento será apenas aqui. Mas usa a nossa vida como instrumento para que assim tantos outros não sofram eternamente. E a nossa vida seja então um canal, ó Deus, da Tua graça para a salvação de muitos. Senhor, alivie-nos em nossas dores. Traga, Senhor, conforto ao nosso coração. E não deixe que nenhum de nós desista, mas que possamos prosseguir nessa caminhada junto com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te dê uma boa noite, um bom restante de semana, e assim encerramos o nosso culto em nome de Jesus. Amém.